A diretoria colegiada da Anvisa volta a se reunir amanhã a partir das 10 da manhã para decidir se libera a vacina Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. O pedido de uso emergencial do imunizante para o público infantil foi feito pelo Instituto Butantan. Mais uma notícia envolvendo o contexto atual da pandemia no Brasil. Sobre este assunto nós vamos conversar ao vivo com o pediatra infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado por nos atender, doutor. Obrigado, sempre um prazer. Boa noite, Alexandre, Arthur, falar com os ouvintes da Band News. Qual que é a expectativa do senhor com relação a essa decisão da Anvisa para amanhã, podendo liberar a Coronavac para crianças também? Já temos a Pfizer e agora, quem sabe, a Coronavac. Eu acho que a expectativa é positiva. Os dados oferecidos pelo Butantan Anvisa são os dados de mundo real, de aplicação já das vacinas, especialmente na China e no Chile. Os dados do Chile são mais robustos nas crianças maiores. O Chile está utilizando a Coronavac somente acima de 6 anos de idade. Então vamos ver o que a Anvisa vai decidir amanhã. Se aprova ou não, se aprova acima de 6 anos, se aprova acima dos 3 anos, com que restrições, com que recomendações em termos de ainda continuidade de estudos, entregas de mais dados com o passar do tempo. Acho que é uma análise bastante técnica, mas eu acredito que os dados aí que a vacina já tem em aplicação no mundo já, ao meu ver, são suficientes aí para a gente, na atual situação, liberar com segurança a vacina. No caso da Pfizer para crianças, nós temos várias especificidades, né? O tubo é diferente, a cor é diferente, justamente para não ter problema, como já tivemos, inclusive, na Paraíba. Com relação à Coronavac, essas mesmas normas terão que ser seguidas para criança, um tipo diferente de cor, de seringa? É o mesmo protocolo? A vacina é a mesma. Na Coronavac, nós vamos utilizar a mesma vacina no adulto na criança. Uhum. Essas vacinas inativadas têm um comportamento muito semelhante. Você não precisa, vamos dizer, usar doses menos concentradas ou doses diferentes. Vai ser exatamente o mesmo produto, do mesmo volume. Claro que dependendo da idade da criança, da massa muscular, a profissional da enfermagem vai utilizar uma agulha mais profunda, menos profunda, mas não a vacina é exatamente a mesma. É a grande vantagem da Coronavac também, porque essa vacina nós temos aqui quase 15 milhões de doses no estoque aqui do Instituto Butantan, o que nos permitiria avançar na vacinação de 5 a 11 anos com muito mais rapidez. A gente sabe, doutor, que o número de crianças e adolescentes internadas em UTI com Covid-19 aqui no estado de São Paulo subiu 61% nesses últimos 2 meses. A gente sabe também que a variante Ômicron tem uma transmissibilidade muito maior do que outras variantes. Tem muitos pais, muitas mães ligados aqui na nossa audiência e essa preocupação, claro, também cresce entre eles. Qual que recado a gente pode passar para esses pais e mães? Olha, o primeiro recado é que com o mesmo rigor que nós tivemos para licenciar as vacinas para os adultos, para os idosos, para as grávidas, para os adolescentes, a gente teve também com as agências regulatórias tiveram também para licenciar e aprovar para as crianças. Ou seja, as vacinas são tão seguras ou até mais seguras nas crianças do que em adultos e idosos, ou que a experiência que a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, com praticamente 8 milhões de doses de vacinas aplicadas de 5 a 11 anos, mostrou-se com menos chance de efeitos colaterais do que em adolescentes, por exemplo, onde nós já praticamente terminamos a vacinação com a primeira dose. Então a palavra para eles é de confiança. Nós temos que vacinar da mesma maneira enfática que recomendamos a vacinação contra a meningite, contra a gripe, contra sarampo. Você que vacina seu filho aí contra todas essas doenças, não tem por que deixar de vacinar contra a Covid-19. A pior coisa do mundo para nós profissionais da saúde, e tenho certeza, para muitos pais, é perder uma criança por uma doença evitável, uma doença que poderia ter sido evitável com uma simples vacina. Então, vamos vacinar. Eu acho que dessa maneira a gente vai colaborar ainda mais individualmente com a proteção dos nossos filhos e coletivamente, à medida que a gente avança na imunização de uma parte maior da população, a transmissão do vírus acaba sendo menor também.
Hoje também a Anvisa decidiu adiar a decisão sobre a liberação ou não da venda dos testes rápidos de Covid-19 para que a população possa realizar o exame em casa, os chamados autotestes. Qual que é a opinião do senhor com relação aos autotestes? Seria uma medida importante para tentar reduzir o impacto no sistema de saúde, doutor? Eu creio que não, né? Para você ter um programa para reduzir impacto no sistema de saúde, você precisa ter muito autoteste, você precisa testar boa parte da população. Nós não temos nem teste para testar quem está com sintomas, quanto mais ter um programa de vacina, de autoteste, né? Nós tínhamos que ter teste para testar sintomático, teste para testar, rastrear os contatos desses sintomáticos, nós teríamos que ter teste para tirar do isolamento as pessoas que já estão assintomáticas. Falta muito teste antes da gente ter um teste disponível para toda a população brasileira, no sentido de controle de transmissão da doença. Isso é impraticável. Claro que tem que liberar, lógico que tem, mas só vai poder usar quem vai poder pagar por ele. Infelizmente, uma parcela muito pequena da população vai ter acesso a um autoteste. Tem que liberar, eu acho que é necessário para essas pessoas, mas isso não impactará nas curvas de transmissão enquanto não virar uma política pública, enquanto você não entregar para todos os moradores do país inteiro kits de autoteste na sua casa, mensalmente, suficiente para testar a sua família, como fazem muitos países. Nós estamos muito longe de ter um programa público de autotestes para controle de pandemia. Nós vamos ter um autoteste liberado para uso individual, em planos de saúde, em convênios, para uma população pequena que vai poder ter acesso a eles, mas isso não significa controle da doença entre nós. Queria agradecer ao diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, a disponibilidade com a gente, com o ouvinte da Band News FM, nos esclarecendo mais detalhes a respeito das